irmã, nossa sétima formação sobre o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Hoje irei falar do capítulo 2, as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem, que é devoção ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um tratado de consagração ao Cristo, a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Então, a consagração será a Jesus Cristo. O meio será Maria. No capítulo 2, número 61, a partir do número 61, o santo elenca uma série de artigos para explicar o porquê dessa augusta consagração, magnífica consagração. Então, o que é que está querendo o santo agora? Dizer por que eu devo me consagrar a nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Por quê? Qual é a razão ou as razões? 61, parágrafo 61, ele diz: artigo 1º, Jesus Cristo é o fim último de todas as devoções. Então, qualquer devoção na Igreja Católica tem como fim último nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Maria. É ele o fim da nossa consagração? É ele o objetivo da nossa consagração? É a ele a quem nós iremos nos consagrar? Pelas mãos de Maria. Mas a nossa consagração é a nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade primeira: Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o fim último de todas as nossas devoções. Jesus é Salvador. Não existe outro por quem nós devamos ser salvos na Igreja Católica. Só nosso Senhor Jesus Cristo é o único Redentor, é o único Santificador, é o único Salvador, uno com o Pai e o Espírito Santo. Verdadeiro Deus. Hoje tem tantos falsos deuses aí. A nossa humanidade cultua tantos falsos deuses e tantas falsas devoções. Quando Jesus Cristo é o único Deus, e a devoção mais séria e correta para se chegar a Ele é essa que o santo está a nos explicar, a nos dizer. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Muitas heresias na Igreja Católica surgiram por enfatizar só um desses aspectos. Alguns diziam que Jesus era só Deus, negavam a humanidade do Cristo. Outros diziam que ele era só homem, negavam a divindade do Cristo. Ao longo da história da Igreja, houve sempre muitas heresias, deturpações da única verdade. Jesus Cristo é todo Deus e todo homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 100% Deus e 100% homem, substância divina e substância humana. Ele é assim, e continuará assim, porque Deus quer. Caso contrário, elas seriam as devoções falsas e enganadoras. Então, tem devoção falsa a Nosso Senhor? Tem. Aquela que não coloca Nosso Senhor como fim último de todas as devoções é uma falsa devoção. Aquela que não coloca Jesus Cristo como centro de toda a devoção é uma falsa devoção. Aquela que coloca qualquer anjo, qualquer santo no lugar de Jesus Cristo é uma falsa devoção, uma idolatria. Então, no centro da nossa devoção está quem? Nosso Senhor Jesus Cristo.
É o que eu tenho dito desde o início. A devoção que o santo prega aqui no seu tratado é devoção a nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Maria, sim, mas é a Ele a devoção. A consagração é a nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo diz o apóstolo, nós não trabalhamos senão para tornar todos os homens perfeitos em Jesus Cristo. Então, toda a nossa perfeição deve tender a Jesus Cristo. Por que é que eu tenho que ser perfeito ou querer ser perfeito? Porque nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Claro que só Deus é perfeito. E que perfeição total nessa terra ninguém, só Deus é. Até porque cada um de nós aqui nasceu com um pecado original que foi tirado no dia do nosso batismo. Mas cada um continua com a tendência ao pecado, a fazer o que é errado. Cada um de nós, a gente sente isso todo dia. Pecado venial e queira Deus não, pecado mortal. Temos que lutar todo dia contra o pecado venial e mortal. Então isso significa que a perfeição aqui nessa terra eu não conseguirei, mas eu posso tender à perfeição. Lutando contra o quê? Contra aquilo que tem de ruim, de errado dentro de mim, contra as tendências erradas. Procurando crescer nas virtudes e lutando contra os vícios, os pecados, as fraquezas, as culpas. Como é que eu consigo? Colocando Jesus no centro. Ele é o centro. Claro que é o centro que vem por Maria. Então a importância dela é essa. Claro que ele é o centro. Agora é difícil separar o Cristo da mãe dele. Ele nasceu de quem? Maria. Quem trouxe ele no útero, no seio dela? Maria. Quem amamentou o Cristo? Maria. Quem educou o Cristo? Maria. Quem esteve com ele durante 30 anos antes dele se manifestar? Maria. Quem mais conhece ele na face da terra e do céu? Maria. E não é só um conhecimento espiritual não que nós podemos ter, é um conhecimento corporal, físico e espiritual. Porque mais do que ninguém ela fez a vontade do Pai. E quando ele estava pregando em Nazaré, na Galiléia, ao norte de Israel, que ela chegou junto com os parentes e disseram, tua mãe e teus parentes estão aí. E ele vai dizer, quem é minha mãe e meus parentes são aqueles que fazem a vontade do Pai. Quem fez mais a vontade do Pai do que Maria? Quem se entregou mais à vontade do Pai do que Maria? Quem disse sim antes de todos nós? Maria. Quem aceitou a vontade do Pai sem entender? Maria. Quem lutou na escuridão? Maria. Quem nasceu sem pecado? Maria. Quem viu o filho morto na cruz? Maria. E ele nos entregando a ela, e entregando ela a cada um de nós, Maria. Então a devoção é a Cristo, a consagração é a Cristo, mas quem me leva a essa devoção e consagração? Maria. Daí a importância dela. É maior do que todos os anjos e todos os santos. Porque gerou o Filho de Deus. O único eterno Filho de Deus. Mas tem falsa devoção? Tem. Qual é? Aquela que não coloca o Cristo no centro. Então toda graça nos vem através de quem? De Cristo. Pelas mãos de quem? De Maria. Qualquer outra graça vem até nós que não seja por Maria? Não, porque ele não é a igreja, a figura da igreja, a igreja não é o corpo de Cristo. Você não pode separar a cabeça do corpo. Então é por intermédio dela, e da igreja católica, Pois é nele, só em Cristo, que habitam, diz o santo aqui no 61, número 61, toda a plenitude da divindade. Cristo é toda a plenitude da divindade. Ele não tem não, ele é. Ele é todo Deus, um com Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Ele é a plenitude da divindade. Leia lá Colossenses, o cântico. Filipenses, que ele assumiu a condição humana e retornou à glória. E toda a língua proclama que ele é Senhor, Filipenses 2, 6 a 11. Colossenses 1, leia o cântico, 2 cânticos magníficos.
Efésios 1, leia. A quem pertence toda a glória? Ao Cristo. Quem gerou o Rei da Glória? Maria. Tem como separar? Não. Nele, só nele, habitam toda a plenitude da divindade e todas as outras plenitudes de graças, virtudes e perfeição. Toda perfeição vem dele, toda virtude vem dele, toda graça vem dele. Ele é o autor da graça, da glória, da plenitude, da perfeição, de tudo que é bom, porque tudo que Deus criou é bom. Gênesis 1, tudo que Deus criou é bom. Vayhi Hen, Vayhi Tov, em hebraico. Ele fez tudo pela boca dele, pela palavra dele, porque a palavra de Deus é a ação. Aquilo que Deus fala acontece. Gênesis 1, versículo 1 a 2, 4a. E 2, 4b a 3, 24. Leia os dois relatos da criação, está lá. Tudo que Deus fez é bom. E o mal não é criação, o mal é negação. Satã foi criado e se colocou contra Deus. Ele é o autor de todo mal com a conivência humana e a convivência humana. Toda a plenitude da divindade, ele é todo Deus. Todas as outras plenitudes de graça, ele é todo graça. E ela é a cheia de graça. Keharitomene. De virtude, toda a virtude vem dele e dela. E perfeição. Ele é perfeito porque é Deus. E ela nasce sem o pecado original. A inclinação, a tendência a pecar, ela não tem. Eu tenho e você tem. Ah, mas eu não tenho mais o pecado original. Nem eu. Fui batizado, né? Mas a inclinação tem. Se não vigiar, peca. É nele somente que fomos abençoados. Então toda bênção, berahá e a bênção é uma realidade concreta no antigo Israel. Berahá, bênção. Quando o pai abençoa o filho, está abençoado e não tem retorno, está abençoado. Quando Deus abençoa, está abençoado. Quando o Padre abençoa, está abençoado. É a maior realidade que existe, que é a bênção. E quando amaldiçoa, está amaldiçoado. São coisas concretas que acontecem na hora que é proferida a bênção ou a maldição. Portanto, nunca amaldiçoe ninguém. Um pai que amaldiçoa um filho, isso é eterno. E vai responder diante de nós. Assim a bênção. Deus abençoou Israel, o antigo Israel. Está abençoado para toda a eternidade. Ele abençoa a Igreja Católica, está abençoada por toda a eternidade. Isaac abençoou Jacó. É Jacó o herdeiro, não é Esaú, que era o mais velho. E em geral era o mais velho o herdeiro. É nele, só nele, que fomos abençoados, uma realidade concreta, com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Toda a bênção espiritual vem por Cristo, através da Igreja Católica e de Maria. Mas é nele, é em Cristo, ele é o centro de tudo. Ele é o único mestre, não tem outro. Os antigos mestres do antigo Israel não são nada diante do Cristo, do poder de Cristo, da glória de Cristo, da manifestação do Cristo. Ele é tudo, porque ele é Deus, e Deus é tudo. E nenhum de nós é diante de Deus. A única figura humana, pessoa humana que pode chegar perto de Cristo, porque nasceu sem o pecado original, é a mãe de Cristo. Que deve nos ensinar quem o Cristo e sua mãe. Alguém conhece o Cristo mais do que Maria? Não. Nenhum anjo, nenhum santo? Não. Porque gerou e conviveu com Cristo e continua convivendo com Cristo na eternidade, na glória do céu eterno, com o Pai no Espírito Santo. O único Senhor de quem devemos aprender. Nós somos discípulos. O que é o discípulo? É o aluno que segue o mestre. O Senhor é o mestre. Maria é a mestra da vida espiritual. Você quer ter uma mestra na vida espiritual? É Nossa Senhora. Ore o rosário todo dia.
que são os mistérios da nossa salvação e redenção. Ela é doutora junto com o doutor, que é o filho dela. O único Senhor de quem devemos aprender e apreender toda a graça, toda a virtude, toda a glória do céu. O único chefe ao qual devemos estar unidos. Hoje o mundo tem muitos chefes e doutores que não são nada diante da glória e do poder e do único doutor e Senhor que é Cristo e Maria. O único chefe nosso é Cristo. Por isso que quando as nações modernas criam leis contra a lei de Cristo, quem é que eu devo seguir? A quem eu devo seguir? A lei de Cristo. A glória de Cristo. Tantas leis hoje no mundo moderno contra Cristo e contra Maria. Eu tenho que seguir a lei de Cristo. Não são essas leis do Estado moderno, não. Ele é o único Senhor, didáscalos, professor, didáscalos, professor. Eu sou matetes, discípulo. O único chefe ao qual devemos estar unidos. Eu tenho que estar unido a Cristo. Não é que se eu quiser, não. Eu quero graça, quero. Então tenho que estar unido a Cristo. Porque a graça vem por Cristo. Pelas mãos de Cristo e pela mãe de Cristo. O único modelo ao qual devemos nos conformar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pecamos. Então devemos retornar àquela imagem e semelhança de Deus que pecamos. E com o pecado nos afastamos. Ele é o nosso modelo, a nossa imagem, a nossa semelhança. Nós somos imagem e semelhança dele. Então nós devemos tender a ele, retornar a ele, por causa do pecado que nos afastou dele. Então com a graça nós podemos voltar a ele, a essa imagem e semelhança que está lá em Gênesis 1. E cada um de nós tem que se conformar a Cristo. E ser confirmado por Cristo. O único pastor, João 10, ele é o único e bom pastor. Porque ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Cristo dá a vida por nós. Nós somos ovelhas dele. Do único pastor. E cuidado com os falsos pastores que buscam a si, enriquecer a si e não dão a vida pelo rebanho. O único pastor que deve nos alimentar, Eucaristia, João 6. O fruto da glória do coração de Cristo, quem é? A carne e o corpo dele. Que ele nos dá cada dia, irmãos, que é o grande mistério. Os dois grandes mistérios da nossa fé católica, batismo e Eucaristia. E todos os outros relacionados. A carne e o corpo de Cristo. Eucaristia é o grande dom. Quem nos deu a carne e o corpo de Cristo? Maria. A forma humana, a substância humana de Cristo foi gerado aonde? No ventre de Maria. Então, quem nos deu a carne e o corpo de Cristo? Maria. Algum outro nos deu? Não. Por quê? Porque Deus a escolheu. Escolhida por Deus. O único caminho, quem nos alimenta, Cristo. Com a sua carne e seu corpo. E quem alimentou Cristo? Maria. Nós comungamos de Cristo. E Cristo comungou dela. Quando estava no útero dela. E depois, quando criança, ela que alimentou. Ele comungou dela. Maria foi a comunhão de Cristo. E Cristo é a nossa comunhão. Comunhão com ele, com ela, nela, na igreja. Mistério único. O único caminho, estrada, tem outra não. Deuteronômio 30. Lá ele fala em dois caminhos, do bem e do mal. Quem que escolhe? Eu. Se escolher o bem, Cristo. Se escolher o mal, inferno. O único caminho que nasceu de um caminho, Maria, de um sim. Que deve nos orientar, quem nos orienta? Cristo. E quem nos orienta a Cristo? Maria.
A única verdade na qual devemos crer. Tem outra verdade? Não. Hoje o mundo está cheio de verdade. Reencarnação, não sei o quê. Espírito de floresta, espírito... Não existe. Não existe. Existe vida na floresta, não espírito. Espírito aí em religiões não existe. O único espírito que paira entre o céu e a terra aí fazendo mal é Satanás e aqueles que estão com ele. A única verdade é Cristo. Quem nos ensina essa verdade? Cristo. Por intermédio de quem? Da igreja, que é o corpo de Cristo. Maria é figura da igreja. A única vida que deve nos vivificar. O Cristo é a vida que nos dá a vida. É o sangue que nos dá o sangue. É a carne que nos dá a sua carne. Nosso único tudo. O mistério eterno de Deus, Pai, no Espírito, é Cristo, nascido da Virgem. A única verdade na qual devemos crer, toda a nossa fé é nessa verdade católica. A única vida, Raim, que deve nos vivificar. Quem é que me dá a vida? Cristo. Quem é que me dá a vida eterna? Cristo. Quem é que me dá a sua carne, seu sangue? Cristo. Quem me deu a carne e o sangue de Cristo? Maria. Nosso único tudo. Então ele é tudo. Para quem nós devemos tender. Toda a nossa vida deve tender, ser orientada a Cristo. Por intermédio de quem? Maria. Em todas as coisas que há de nos bastar. Então quem é que nos basta? O único necessário, Cristo. Recordem aí, quando ele chegou na casa lá de Marta e Maria, Marta acolheu, coisa muito boa, Maria ficou ali aos pés dele. Marta se preocupou, Nosso Senhor então, ele reprova, e Marta não acolhida, porque ela acolheu, e eu tenho que acolher, não o que ela fazia, porque tem que trabalhar, não é que pode ficar todo mundo sentado contemplando, mas a agitação de Marta, o que é condenável ali naquele evangelho, leia Marta e Maria, é a agitação, a preocupação. A preocupação gera coisa muito ruim. Marta chega até o Senhor e reclama do Senhor, né? Ela murmura contra o Senhor. Não está vendo não o que está fazendo Maria, ela vai dizer. Ela reclama contra a irmã dela. Eu estou aqui fazendo tudo e essa aí não faz nada. Então a preocupação dela, a agitação que Nosso Senhor reprovou. E Nosso Senhor diz a ela, Marta, Marta, tu te preocupas e te agitas por muitas coisas. Cuidado, irmão. A única coisa necessária é o que Maria está fazendo, que é colocar Cristo no centro. Ele é o centro único, centro de tudo, de toda a nossa vida e existência. Então coloque o Senhor no centro. E esse centro nasceu onde? No centro de Maria, no ventre de Maria. Não foi dado outro nome no céu, a não ser o nome de Jesus. Yeshua, Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach é o único nome pelo qual nós somos salvos. E diante do qual todo joelho tem que se dobrar. Filipenses 2, 6 a 11, que eu já citei aqui. Diante dele, todo joelho tem que se dobrar. E diante do útero de Maria, porque foi lá que ele nasceu, o Cristo. Não em sinal de adoração. Eu não tenho que adorar Maria. Tenho que venerá-la. Ela não é Deus. Adoração só a Deus. Latros, só adoração só a Deus. Que é idolatria. É adorar um ídolo. A gente não adora ídolo. Nem Maria é ídolo. A gente adora a Deus. E venera Maria que gerou Deus. Mãe de Deus, Theotokos. Não foi dado outro nome no céu, a não ser o nome de Jesus, pelo qual devamos ser salvos. Toda a redenção, glorificação, salvação vem por intermédio de Cristo. Deus não estabeleceu outro fundamento para a nossa salvação. O único fundamento, a rocha, é Cristo. E vai dizer a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Rocha, mas o fundamento da igreja é Cristo. O fundamento de Pedro é Cristo. Pedro tem que seguir a Cristo. A igreja tem que seguir a Cristo. Ele é o fundamento, a pedra angular de tudo, de toda a edificação.
pedra angular era a pedra que fechava a construção, a pedra do ângulo lá no alto. Se é uma pirâmide, aquela pedra lá do alto, que fechava tudo e dava solidez à construção, que segurava toda a construção. Fundamento de tudo é Cristo. Para nossa salvação, perfeição e glória, tudo é Ele, Cristo. Toda a nossa perfeição vem dele, glorificação vem dele, e perfeição só no céu. Todo edifício que não estiver assentado sobre essa rocha firme está fundado sobre a areia movediça. Recordem aquele texto do Evangelho. Construir a casa sobre a rocha é Cristo. Se não vem a tempestade, tentação, provação e cai. Não consegue continuar elevada por causa do orgulho. Não colocou a confiança em Cristo. Colocou a confiança em qualquer outra coisa que não foi Cristo. Então, a nossa rocha é Cristo, o nosso fundamento é Cristo, a nossa verdade é Cristo, a nossa vida é Cristo. Na Igreja Católica, da qual Maria é a figura da Igreja. A casa fundada sobre a rocha. Os sacramentos da Igreja Católica. Todo fiel que não estiver unido a Cristo, como um galho à vinha, cairá. Outra imagem muito bonita aqui do Tratado 61. A vinha. A vinha é o Rei de Deus, é Cristo. Um galhozinho que sai, que não está unido ao caule, morre. Que não está unido à verdade católica, morre. A Cristo, morre. Todo fiel que não estiver unido a Ele, secará. E não será adequado, senão a ser lançado ao fogo do inferno, que não crê. O inferno existe, irmão. O pecado mortal não confessado nos levará ao inferno. Deus queira que não, mas leva. Se estamos em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós, não precisamos ter medo da condenação. Mas não estou falando isso para ter medo, não, nenhum santo. É uma realidade, uma verdade. Mas se eu estou na graça de Deus, se eu peço perdão a Deus, Deus me deixa cair? Não. Nem pecado venial? Não. Pecado mortal? Não. Se estou unido a Cristo, unido a Maria, porque ela me protege, me coloca no útero dela, na proteção dela, na áurea dela de santidade e perfeição que ela tem. Então, Jesus é tão perfeito que chegar a Ele, por Ele, como é que eu chego? Então, chegarei a Ele por ela, que é humanidade, mulher, não é Deus. Perfeita é, porque nasceu sim, no sentido que nasceu sem um pecado, mas é mulher. Homem e mulher Deus criou. Então, ela que nos leva a Ele, a humanidade dela nos leva à divindade dele. Não precisamos ter medo da condenação, nem os anjos dos céus, nem os homens da terra, nem os demônios dos infernos, nem qualquer outra criatura pode nos prejudicar. Ninguém nos prejudica, ninguém. Se eu estou protegido pela mãe do Filho de Deus, se eu estou protegido pelo Filho de Deus, qual é a força que me prejudicará? Quem me distanciará do amor de Cristo? O inferno, a tentação, a morte, a nudez, o perigo, a espada, Romanos 8. Quem me separará do amor de Cristo? Ninguém. Só eu, com o meu pecado, se eu decidir pecar. Nada pode separar da caridade de Deus, porque Cristo é a caridade de Deus, que nasceu na caridade de Maria. 1 Coríntios 12, 31 a 13, 13. Caridade de Deus que está em Cristo Jesus, que nasceu pela Virgem Maria. Por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus Cristo, podemos tudo. Por Maria, com Maria, em Maria, podemos tudo. Porque ela nos leva a Cristo. Dá toda a honra e toda a glória ao Pai na unidade do Espírito Santo,
tornar-nos perfeitos no sentido de tender à perfeição e ser para nosso próximo irmão agradável perfume de vida eterna, que no fundo é a nossa vocação, tender à perfeição de Cristo em Maria, ser gerado no útero de Maria, como Cristo foi gerado. 62, número 62. O fato de estabelecermos a sólida devoção à Santíssima Virgem, agora ele entra na devoção à Santíssima Virgem. Não visa senão a tornar mais perfeita a devoção a Jesus Cristo. É o que eu tenho dito desde o início. A devoção à Virgem Santíssima é devoção a Jesus Cristo. Porque Maria não quer nenhuma glória para ela. Quando você se consagra a ela, ela te consagra a Cristo. Quando você se entrega a ela, ela te entrega a Cristo. Maria é assim, é. Ela não quer nenhuma glória. Nunca quis glória terrena, nem quer glória agora. No céu, ela direciona tudo a Cristo. Toda perfeição a Cristo. Essa devoção, segundo o santo, é um meio mais fácil e mais seguro para encontrar Jesus Cristo. Toda a nossa vida é uma busca a Jesus Cristo. E é um encontro. Agora nós podemos nos encontrar com Jesus Cristo. No seio da mãe de Jesus Cristo. Seguindo a mãe de Jesus Cristo. Orando a mãe de Jesus Cristo. Me entregando à mãe de Jesus Cristo. Me consagrando à mãe de Jesus Cristo, que me consagrará o seu Filho. Se a devoção à Santíssima Virgem nos distanciasse de Jesus Cristo, não faz, seria necessário rejeitá-la como ilusão do diabo, e não é ilusão do diabo, pelo contrário, o diabo odeia Maria e odeia aqueles que são de Maria. Odeia a humildade de Maria, o escondimento de Maria, odeia tudo em Maria, porque ela gerou o Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, então ele odeia a redenção, a salvação, tudo. Então a devoção a ela é segura, seguríssima, é o que ele está dizendo aqui no capítulo. É uma devoção seguríssima, total, né? Segundo capítulo, total, porque nos conduz ao coração de Cristo. Não se pode separar o coração de Maria do coração do seu filho, nem o coração do filho do coração de Maria, porque o sangue que palpitou e palpita no coração do filho é o coração da mãe. Muito pelo contrário, como já tive a ocasião de mostrar e ainda farei adiante, diz o santo. Essa devoção não nos é necessária senão para encontrar Jesus Cristo. Então é um encontro. Aquilo que o santo almeja é um encontro. É o nosso encontro com Cristo. Quem fará esse encontro é a mãe de Cristo. Ela prepara um jantar, uma ceia para o filho. E nos convida a entrar e a participar dessa ceia. O corpo que nasceu dela, por ela nos oferece nesse banquete. Então é um encontro. O nosso encontro com Cristo. Maria nos propicia esse encontro. Para encontrar Jesus Cristo de modo perfeito. Então é a consagração mais perfeita. Por quê? Porque por meio dela. Amá-lo com ternura, é o que Maria quer, e servi-lo com fidelidade. Então, uma devoção que nos levará o mais próximo possível da perfeição, encontro com Jesus Cristo de modo perfeito, que nos leva ao amor, amar a Cristo com ternura e a servir a Cristo com fidelidade. Todas essas virtudes Maria possuiu. E ela nos leva e deseja e almeja que cada um de nós possua. No artigo 2º,
do capítulo 1, número 68, o santo nos diz que todos nós somos escravos de Jesus Cristo e de Maria, né? Somos deles na qualidade de escravos. Por quê? Cristo é o escravo, se tornou escravo. Filipenses 2, 6 a 11 é o texto. Maria é a escrava do Senhor. Lucas 1, 26 a 38. E nós somos deles, então somos escravos deles, né? Somos de Jesus Cristo e de Maria na qualidade de servos. Então, o que é que faz o servo? O servo tem que servir, então eu tenho que servir a Cristo e a Maria, né? Deve-se concluir daquilo que Jesus Cristo é em relação a nós, relação de Cristo conosco, que não pertencemos a nós mesmos. Com essa consagração, eu não me pertenço mais a mim, a minha vontade, ao meu desejo, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, nada. Eu vou entregar, inclusive, minha liberdade a Cristo, pelas mãos de Maria. E tudo que eu fizer, e toda a graça, todo o mérito, tudo aquilo que eu tiver de hoje em diante, a partir dessa consagração, será de quem? De Cristo, pelas mãos de Maria. E toda oração que eu fizer, Cristo irá direcionar. Não é que eu não possa colocar nenhuma intenção, não. Continuo fazendo o que eu faço, na graça. Quero mandar celebrar a missa para alguém? Mande. Quero interceder por alguém? Interceda. Só que a graça, se aquela pessoa não precisar da graça que você está pedindo, irá para outro ou outra. E quem direcionará a graça? Maria e Cristo. Porque a igreja é um corpo. Então eu entrego tudo a ele e a ela, eu consagro tudo a ele e a ela, e ele e ela direcionarão nossa vida, nossas intenções, tudo que há em nós. Tudo. Não nos pertencemos mais a nós mesmos. Tudo, a partir dessa consagração, é de Cristo. É uma consagração a Cristo, pelas mãos de Maria. Mas inteiramente a Ele nós seremos de Cristo, como seus membros e escravos, corpo de Cristo. Ele resgatou com preço alto, com o seu sangue, com a sua vida, com a sua dor, com a sua morte, com o preço de todo o seu sangue, diz o santo. Antes do batismo, antes do nosso batismo, pertencíamos ao pecado, ao diabo, como ele coloca o diabo, e é verdade, porque é o autor do pecado, foi por intermédio do diabo que veio a morte, e por intermédio de Cristo a vida eterna, que venceu a morte. Antes do batismo do nosso, pertencíamos ao diabo como seus escravos, éramos escravos do diabo. E ainda hoje tem a tendência ao erro e ao pecado que nos faz sentir essa realidade antes do batismo. A provação, a tentação nos faz sentir fracos. E o batismo nos tornou legítimos escravos de Cristo. O batismo nos tirou da escravidão, do erro, do pecado original, do diabo, do Satanás, e nos levou ao coração de Cristo, à vida de Cristo, à realidade de Cristo, à pessoa de Cristo. Eu não sou mais do diabo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Legítimo escravo de Jesus Cristo, hoje eu pertenço a Cristo. Que não devo viver, trabalhar e morrer, senão para dar glória a Cristo, dar fruto na igreja para Cristo, glorificá-lo em nosso corpo, irmãos. O nosso corpo foi criado para a santidade, não para o pecado. O que é que estamos fazendo com o nosso corpo pecar? Com o nosso pensamento, com o nosso coração, com toda a nossa realidade humana. Nós já fomos resgatados do pecado pelo batismo, não podemos mais pecar. Mortalmente nem pensar, e nem pecado fraco, venial, porque o nosso corpo hoje pertence a Cristo, e pertence à mãe de Cristo, pertencerá a partir dessa consagração, glorificar a Cristo em nosso corpo, fazê-lo reinar em nossa alma. Cristo tem que ser o rei, o nosso rei,
o rei da nossa existência, o rei da nossa alma. Ele que é rei, filho de Davi, descendência de Davi. Eu sou irmão dele, então eu sou da realeza. Eu pertenço à realeza, não pertenço a coisa humana, mortal. Eu pertenço à realeza de Cristo. E a realeza da mãe de Cristo, se ele é rei, ele é rainha, porque o rei nasce de quem? Porque somos sua aquisição, eu sou a aquisição de Cristo, eu sou propriedade de Cristo, povo conquistado e sua herança, eu sou herança de Cristo, eu fui conquistado por Cristo. Cristo é o conquistador de minha alma, de minha existência, do meu corpo e do meu espírito. Eu sou propriedade de Cristo. Por isso que o Espírito Santo nos compara, diz o santo, uma árvore plantada junto à água da graça. Recorde aí o Salmo 1. Jeremias tem essa imagem. Uma árvore plantada perto de um rio, de um riacho, de um açude. Ela não morre, porque tem a graça, a água. E a fonte da água é Cristo. Sou uma árvore plantada junto à água da graça, as águas da graça no campo da igreja. Nunca se afastar da igreja, dos sacramentos da igreja. Batismo, Eucaristia, confissão. Essenciais para a nossa vida. Depois tudo aquilo que a igreja nos traz, adoração, oração, intercessão, comunhão com os santos. Assim eu devo frutificar com o tempo. Parábola da semente, o Senhor colocou a semente dentro de nós, eu tenho que frutificar, dar fruto, uns 100, outros 60, outros dar fruto. O maior fruto é o amor, dar a vida pelos outros, João, que vem pela Eucaristia, João 6. Nós somos iguais aos ramos de uma videira, a videira é Cristo. Jesus é a videira, é tudo. Ele quem sustenta a igreja para produzir uvas boas e não uvas de pecado, ruins. Nós somos o rebanho de Cristo, João 10. Cristo é o pastor, o bom pastor, o profeta, o bom profeta, que deve multiplicar e dar muito leite. Aqui ele coloca a expressão, é bonito, o pastor e suas ovelhas, dar fruto. Nós somos iguais a uma terra boa, da qual Deus é o lavrador, o agricultor, é Ele quem cultiva a terra, o nosso coração é Ele quem cultiva, nos dá a graça de prosperar nessa terra, na qual a semente se multiplica e produz fruto. Eu coloquei agora 30, 60 e 100. Continua o santo, mas Jesus amaldiçoou a figueira que não produzia fruto. Aquele que está na igreja e não produz fruto. Aquele que está na igreja não cresce em Cristo, na comunhão dos irmãos com os irmãos, na caridade fraterna, na esmola, no jejum, na paciência, na glorificação, na construção do reino de Deus aqui na terra. O Senhor profere condenação contra o servo inútil, que não faz o talento render. Então, atentos, irmãos, o nosso talento está rendendo? Nós estamos dando frutos na Igreja Católica? Se não, nos aproximemos daquela que deu fruto por excelência, daquela que deu pastor por excelência, daquela que deu a semente por excelência, daquela que deu o agricultor por excelência, daquela que nos deu o lenho da cruz por excelência, daquela que gerou Cristo. Você não sabe como dar fruto, não? Então se aproxime de Maria, que ela conhece como dar fruto. Porque ela deu fruto eterno. Ela deu fruto, a origem de todo fruto. Ela deu fruto da glória eterna. Ela conhece como dar fruto, como gerar Deus em nós. Eu não sei como crescer na devoção a Cristo. Cresça na devoção a Maria. Ela fará com que Cristo nasça em você, porque ela fez ele nascer. Foi por intermédio dela que ele nasceu. Então, ela gerará Cristo em você. Ela sabe como dar fruto, como frutificar.
porque ela fez frutificar e dar à luz a videira, que é Cristo, o ramo de Jessé. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber, Ele quer alguns frutos de nossas pessoas, de nós. O que são frutos? O santo coloca aqui, leia, 68. Nossas boas obras, virtudes, paciências. Toda a nossa obra pertence a Ele, todo bem pertence a Cristo, porque todo bem vem dEle, Ele criou tudo que é bom. Então, quando eu faço algo bom, eu me assemelho a Ele, eu me aproximo dEle. Nós fomos criados nas boas obras em Jesus Cristo. Lê lá o cântico de Efésios e mais o Efésios 2:10. Jesus Cristo é o único princípio, é o princípio sem princípio, o fim sem fim em si. Todo que tem a finalidade em si, quem é Ele? Tem outro? Não. Não tem outro a não ser Cristo. É o único princípio sem princípio, o único fim sem fim de todas as coisas boas, de todas as boas obras. E sendo assim, eu devo servi-lo não como um empregado com salário, mas como escravo. Porque ele é o escravo de Deus, fez a vontade de Deus. Ele é o servo de Deus. Isaías 42, 49, 50. 52, 13 a 53, 12. Leia lá os 4 cânticos do servo, o sofredor. O último é muito forte, 52, 13 a 53, 12. Leia. É o Cristo ali no Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento é simbologia de Cristo. Ele é o servo, o escravo de Deus, fez a vontade de Deus. Não se faça segundo minha vontade, mas segundo a tua. E foi fiel até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exalta e sobreexalta sobre todo nome, língua, nação, gente, tudo. Escravo de amor, porque Cristo é o amor. Então, se ele é o escravo, eu tenho que ser escravo dele, nele, com ele, um com ele. Se ele é escravo, eu sou escravo, porque eu me consagrarei a ele. E o escravo nasceu de um escravo, da serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, dule, serva do Senhor. O escravo tem que fazer o quê? Fazer o que o Senhor manda. Então, eu, na qualidade de escravo, tenho que fazer o quê? O que o Senhor quer. Não é o que eu quero. Não é o que eu desejo. Não é o que eu sinto. É o que Deus quer. Essa consagração me configura a Cristo, porque me configura ao ser escravo de Cristo. Ele quer o escravo do Pai. Escravo de Maria. Ela que é a serva do Senhor. Número 69. Nesse mundo há 2 maneiras de pertencer ao outro e depender da autoridade de outro: a servidão e a escravidão. Aqui ele define uma e outra: o ser servo, o ser escravo. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se dispõe a servir o outro. Aqui ele faz diferença. Na ordem da graça não tem diferença entre ser servo e escravo no sentido do Isaías de Maria. Na ordem da natureza, no mundo tem. O servo serve, pronto. O escravo não. O escravo, até a liberdade dele é do patrão, daquele que tem autoridade sobre ele. Aqui ele vai colocar como escravidão. Escravidão de quem? De Cristo e de Maria. Porque qual é o sentido aqui que ele explica a escravidão? Porque a nossa liberdade agora pertencerá a Cristo e a Maria. E você tem outro alguém para entregar a sua liberdade? Não. Então entregue a Cristo e a Maria. Não é que você não vai ter mais liberdade de decisão, não. Você continua decidindo o bem, né? Mas eles irão dispor de nossa vida pela servidão comum. Entre os cristãos, um homem se dispõe a servir o outro, ele coloca como servidão. E durante certo tempo, você contrata o servo, né? Mediante
mediante certo pagamento ou alguma recompensa. Está refletindo segundo a servidão humana. Pela escravidão, alguém, um homem ou mulher, fica inteiramente dependente do outro. Então nós devemos ser dependentes do Cristo e de Maria, entregando toda a nossa vida a Cristo e a Maria. Por toda a nossa vida e existência, devendo servir seu mestre. O escravo é um servidor, só que é a servidão total. E será a servidão eterna no céu, para quem for fiel na terra, sem ter pretensão alguma de recompensa. Eu renuncio a toda recompensa humana, porque a recompensa que eu quero, ela venha de Deus. Eu quero que venha de Deus. Mateus 5:7, esse discurso do Senhor na montanha lá. Quando eu procuro a recompensa humana, eu já atingi a recompensa humana. Quando eu não procuro nenhuma recompensa humana e trabalho só para Deus, para o reino de Deus, sendo escravo, um servo dele, a recompensa, minha recompensa virá do meu Senhor, de Cristo e de Maria, porque ela me entregou a Ele. Sem ter pretensão de alguma recompensa ou pagamento. Sem ter direito a nada. Mas por que eu faço isso? Para ter toda a recompensa de Cristo, pelas mãos de Maria. Então toda a nossa escravidão será a quem? A Cristo. Toda a nossa servidão será a quem? A Cristo. Tudo que eu fizer será direcionado a Cristo. Tudo que eu pensar, tudo que eu sentir será de Cristo. Porque eu não desejo outra coisa a não ser Cristo. Mas esse Cristo me foi dado pelas mãos de Maria. A Ele toda a glória, toda a bênção, toda a perfeição, a Ele todo o tempo, todo o espaço, a Ele toda a vida, todo o bem, a Ele tudo. Ele quer tudo com o Pai e o Espírito Santo. Mas quem nos deu o tudo foi Maria. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja nossa força. Fiquem em paz com Jesus e com Maria.